Você que trouxe a sua Bíblia, Salmos capítulo 107, vamos ler versos 28 ao 30. Salmos 107, versos 28 ao 30. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: então clamam ao Senhor na sua angústia, e porque eles clamaram, e Ele os livra das suas dificuldades. Faz cessar a tormenta e acalma-se as ondas. Então se alegram, porque se aquietaram. Assim os leva ao seu porto desejado. Amém, irmãos? Assim os leva ao seu porto desejado. Podemos assentar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Graças a Deus por mais esta oportunidade que Ele está nos concedendo de poder estar aqui. O tema da mensagem que Deus quer nos ensinar nesta noite, nesses minutos que nós temos, 30 minutos, no máximo 40, antes de orarmos. O tema é quando Deus entra no barco. Amém, irmãos? Quando Deus entra no barco. Vamos ver que esse episódio que acabamos de ler, esses textos, esses versos, eles estavam aqui enfrentando uma tempestade. Então esse é o tema da mensagem. Quando Deus entra no barco. Amém, irmãos? Quando Deus entra no nosso barco. Quando Deus entra no meu barco. Quando Deus entra no seu barco. Nesses versos que nós lemos, do 28 ao 30, vemos aqui a imagem de homens em alto mar, enfrentando uma violenta tempestade. Vemos aqui a imagem de homens em alto mar, enfrentando uma violenta tempestade. E em desespero, o que eles fazem? Eles clamam ao Senhor. E nós lemos ali que quando eles clamaram ao Senhor, Deus responde. No meio da tempestade, quando eles clamaram ao Senhor, Deus prontamente responde. Até mesmo porque a palavra de Deus nos ensina, Deus mesmo, Ele diz: clama a mim, e Ele fará o quê? E responder-te-ei. Então aqui no meio da tempestade, quando esses homens clamaram, Deus responde, o Senhor responde. E esta passagem revela não apenas o poder de Deus sobre as circunstâncias, porque Deus tem o poder sobre as circunstâncias. Amém, irmãos? Deus tem o poder, aleluias. O Deus que nós servimos, Ele tem um poder sobre as circunstâncias. Certa vez Ele acalma o mar, e aí os discípulos não estavam entendendo nada. Aí alguns disseram assim: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É porque Deus, Ele tem um poder sobre as circunstâncias. Amém, irmãos? Não sei quais circunstâncias você está enfrentando. Não sei por quais circunstâncias você está passando.
Mas de uma coisa eu sei: o Deus que você serve tem o poder sobre as circunstâncias. Então aqui nós aprendemos, vamos ver aqui, essa passagem nos revela o poder de Deus sobre as circunstâncias, mas também o cuidado amoroso que Deus tem com aqueles que o amam. O cuidado amoroso que Deus tem com aqueles que o amam, porque no meio da tempestade clamaram ao Senhor e o Senhor respondeu. Isso demonstra um cuidado, um amor que Deus tem para com a minha vida, o cuidado e o amor que Deus tem para com a sua vida. Você é amado por Deus, você é amada por Deus, Deus nos ama. E João 3,16, que dizem que é o texto áureo da Bíblia, o que diz? Que Deus amou o mundo. Mundo aqui não é um sistema, mundo aqui não é a criação, mundo aqui é você. Poderia dizer assim: porque Deus amou você, porque Deus amou você. E qual o tamanho do amor de Deus? O escritor não teve palavras para saber a dimensão, o tamanho do amor de Deus. Aí ele diz: porque Deus amou o mundo, como? De tal maneira, que Ele deu o Seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então você é amado por Deus. Deus te ama, Deus me ama. Tem um escritor que diz que se todas as nuvens fossem papéis, se todos os oceanos, rios, lagos, córregos fossem tinta, se todas as árvores do planeta fossem uma caneta, fossem papéis, mesmo assim não tem como descrever o tamanho do amor de Deus, porque Ele te amou de tal maneira. Então você é amado de Deus, amada de Deus. Amém, irmãos? Somos amados por Deus. Deus nos ama. Esse salmo destaca a soberania de Deus sobre as tempestades da vida. Deus é soberano sobre as tempestades da vida. Deus está acima das tempestades da vida. Deus está acima. Ele é soberano, está sobre. E este salmo também é a resposta de socorro ao clamor de seu povo. Aqui é uma resposta de socorro. Aqui é Deus vindo com socorro ao clamor do seu povo, que nesses versos estava enfrentando uma tempestade. Então o Salmo 107, depois você lê em casa todo o capítulo, descreve diferentes situações extremas: fome no deserto, prisões, enfermidades. E aqui no texto que nós lemos, uma tempestade se levantou. Uma tempestade se levantou contra aqueles homens. Assim como as tempestades da vida se levantam contra você, assim como as tempestades da vida se levantam contra mim. Então era isto que eles estavam passando neste momento. Uma tempestade no mar. O mar na Bíblia muitas vezes simboliza caos, muitas vezes simboliza o medo e aquilo que foge ao nosso controle. Muitas das vezes o mar na Bíblia significa aquilo que foge ao nosso controle,
aquilo que você já perdeu o controle há muito tempo. Aquilo que eu já perdi o controle há muito tempo. São significados de mar na Bíblia. E esses homens aqui eram experientes marinheiros. Eles conheciam o mar, mas houve uma tempestade que ultrapassou a sua experiência, que ultrapassou a sua força, que ultrapassou as suas habilidades. Às vezes enfrentamos situações que ultrapassam a nossa experiência, que ultrapassam as nossas habilidades, que ultrapassam aquilo que sabemos. Quantas vezes não enfrentamos tempestades desse tipo? Ultrapassa aquilo que eu sei, ultrapassa aquilo que você sabe, ultrapassa aquilo que você entende, ultrapassa aquilo que você compreende. Mas mesmo que ultrapasse aquilo que você sabe, aquilo que você pensa, aquilo que você conhece, entenda uma coisa: essa tempestade nunca vai ser maior do que o Deus que você serve. Nunca vai ser maior do que o Deus que eu sirvo. Nunca. Mas ela se apresenta dessa forma. Ultrapassa nossas experiências, forças, habilidade. E é exatamente assim que muitas vezes acontece conosco. Há lutas que superam a nossa capacidade. Existem lutas que superam a nossa capacidade. O que eu sei, o que eu compreendo, o que eu tenho de visão de vida, o que eu tenho de visão de mundo. Tem lutas que ultrapassam muito aquilo que eu compreendo, aquilo que eu sei, a minha capacidade. Mas aí, o texto nos diz algo poderoso. Diante dessa situação aqui, a Bíblia nos diz, o texto aqui nos diz algo poderoso. Aleluias. Está aí no versículo, diante disso daí, ó, diante daquilo que eu não entendo, não compreendo, que supera as minhas capacidades, que vai além daquilo que eu entendo, que a tempestade se levanta de tal forma que eu não consigo entender. Aí eles estavam enfrentando isso daqui. Aí diante dessa situação, o versículo 28, a parte A, diz assim: aleluias. Quero dizer uma coisa: pare de lutar sozinho. Pare de lutar sozinha. Pare de usar a sua própria força, o seu próprio entendimento, o seu próprio conhecimento, aquilo que você sabe. Você está se desgastando à toa. Você está se sobrecarregando à toa. Diante dessa situação, o texto nos diz: então clamaram ao Senhor na sua angústia. Então aquelas pessoas clamaram ao Senhor na sua angústia. A tempestade não foi o fim da história daqueles homens, preste atenção. A tempestade não foi o fim da história daqueles homens. Essa tempestade que você está enfrentando, essa tempestade que você está passando, não vai colocar um ponto final na sua história. Essa tempestade que eu estou enfrentando não vai colocar um ponto final na minha história. Foi o que aconteceu com eles. A tempestade não foi o fim da história. Sabe por quê? O clamor deles mudou o rumo do vento. Aleluia! O clamor daqueles homens, daquelas pessoas, mudaram o rumo do vento. É por isso que eu estou dizendo: não fique lutando sozinho. Clame a Deus. O seu clamor, o meu clamor, o nosso clamor vai mudar a situação. Vai mudar o rumo do vento. Aleluias!
As tempestades da vida revelam os nossos limites. Você tem limite. O Senhor tem limite, os senhores têm limite, vocês têm limites, todos nós temos limites. As tempestades da vida revelam o nosso limite. Somos limitados. Eles não clamaram enquanto tudo estava calmo. Eles clamaram quando perceberam que não tinham mais o controle. Já se sentiu assim? Quando você sente que você perde o controle de alguma situação, aí você vai continuar lutando com as suas próprias forças, você vai continuar tentando com a sua própria sabedoria, com o seu próprio entendimento. Clame a Deus! Quando eles perceberam que perderam o controle, eles clamaram a Deus. Quando percebem que perdem o controle, eles clamam a Deus. E Deus permite tempestades, não para nos destruir, mas para nos revelar quem nós somos. As tempestades revelam quem o Júnior é. Os ventos fortes da vida revelam quem eu sou. Os ventos fortes da vida revelam quem você é. Você é limitado. Você é frágil. Sozinho você não consegue vencer. Sozinho eu não consigo vencer. Por isso que a Bíblia nos ensina que aquele que é de Deus, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É por isso que aquele que é de Deus, Jesus falou assim: eu vou voltar para o Pai, mas eu vou rogar a Ele, e Ele enviará o outro Consolador, o Espírito Santo, que estará convosco. É por isso, porque sozinho você não consegue, sozinho eu não consigo, sozinho não conseguimos, não temos capacidade. Então Deus permite tempestades, não para nos destruir, mas para nos revelar quem nós somos e também para nos mostrar que não somos autossuficientes. Você não é autossuficiente. Ninguém aqui é autossuficiente. Teve Deu uma chuva forte há um tempo atrás, um mês atrás mais ou menos. Eu saio na loja que eu trabalho, eu saio de lá normalmente 6h30, 6h20, não, 6h30 nada, 6h20, 6h15, já fechou o caixa, já estamos indo embora. Aí tem um dia que choveu, agora como somos limitados, tem um dia que choveu, a água foi subindo. Aí na rua que eu trabalho, na loja que eu trabalho não entrou água não, porque lá é uns 2 degraus são mais altos. Mas na loja de frente, tudo entrou água. Eu saio da loja às 6h15, fui sair da loja, era 20:09 da noite. Não teve como ir embora. E mesmo assim a gente foi embora com a água até aqui no joelho. Agora atravessamos para ir para o estacionamento na Floriano, a água chegou quase na cintura. Porque somos limitados. Qualquer coisa não nos prende. Porque o ser humano, ele não é autossuficiente. Você precisa de Deus. Eu preciso de Deus. Nós precisamos de Deus. Amém, irmãos? Qualquer coisa nos derruba. Precisamos de Deus. Dependemos de Deus. Todo ser humano precisa, depende de Deus. Então as tempestades vêm para revelar que não somos autossuficientes. Às vezes uma gripe nos derruba. Homem, então, misericórdia. Qualquer dorzinha que dá, bom, eu pelo menos sou assim, qualquer dorzinha que dá, esquece. É tudo na cama.
As mulheres são espetaculares, né? As mulheres são mais fortes, né? A mulher vai fazendo as coisas, corta o dedo, põe band-aid e continua mexendo as coisas. Se a gente cortar o dedo, já era, esquece também, irmão. É band-aid, o BF é até curativo. Não pode molhar a mulher. Mas nós somos frágeis, somos limitados. Uma dor de cabeça, uma gripe, enfim. Nós não somos autossuficientes, nós dependemos de Deus, amém, irmãos? Acho que é lá em Atos que fala assim, que nele nos movemos, nele vivemos, nos movemos e existimos. Se eu estou aqui, eu estou vivendo por Jesus, me movendo por Jesus e existindo por Jesus. Aleluias! Você está aqui, você está vivendo por Jesus, se movendo por Jesus e existindo por Jesus, porque você precisa de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Olha lá, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Você está aqui, vivendo, se movendo e existindo, é por causa de Jesus. Então precisamos dele. Não somos autossuficientes. E aí, enfrentamos tempestades financeiras, enfrentamos tempestades emocionais, enfrentamos tempestades familiares, enfrentamos tempestades espirituais, e muitas vezes Deus usa essas crises para nos levar de volta ao lugar da dependência. Muitas vezes Deus usa as crises para nos levar de volta ao lugar da dependência dele, aleluias, porque às vezes crescemos um pouquinho e já pensamos que somos aquilo que não somos, que não dependemos mais dele. Aí ele usa as tempestades para nos levar de volta ao lugar da dependência. Tem até um texto em Apocalipse que nos diz: lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e volta para o lugar da dependência, porque você pode crescer, você pode conquistar o mundo, mas você nunca vai deixar de ser dependente de Deus, nunca vai deixar de ser dependente de Jesus, por mais que você cresça. Deveria ser o contrário. Quanto mais eu cresço neste mundo, mais eu preciso me prostrar diante da majestade santa e reconhecer que tudo provém dele. Então, às vezes, Deus usa as crises para nos levar de volta ao lugar da dependência. Ao lugar da dependência. Eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. Sem o Senhor eu nada sou, o Senhor é o meu respirar, o Senhor é a minha vida, o Senhor é tudo para mim. Precisamos voltar para o lugar da dependência. A tempestade que ameaça te afundar pode ser a mesma que te leva a dobrar os joelhos, porque quando a situação aperta, a tempestade que ameaça te afundar pode ser a mesma que vai te levar a dobrar os seus joelhos, a levar você à dependência novamente, levar você, assim como eu também, a reconhecer a nossa dependência que nós temos de Deus. Então, às vezes, não estou dizendo que você enfrenta, que eu enfrento seja isso, mas às vezes a tempestade é Deus te chamando para uma intimidade maior, para um compromisso maior, para a intimidade, para o compromisso, para a oração, para se envolver mais com as coisas dele. Porque a gente se distrai facilmente, irmãos.
O mundo é muito, como é que é a palavra? Atrativo. Hoje existem muitas coisas para atrair a nossa atenção. Às vezes o automóvel que você tem, a casa que você tem, às vezes os eletrodomésticos que você tem na sua casa, eletrônicos, são coisas que te distraem, são coisas que me distraem. O ser humano, ele se distrai facilmente. Aí Deus tem que estar sempre buscando o ser humano e trazendo novamente para a dependência dele. Por amor a nós mesmos, porque se nós nos conformarmos com este mundo, não tem como ter comunhão com Deus. E quem não tem comunhão com Deus está correndo o risco de perder a sua salvação. Porque hoje em dia, a vida, por mais simples que a pessoa seja, a vida se tornou muito fácil. Hoje está tudo... Eu estava um dia desse conversando com a Roberta, tem coisas que já foram extintas. Você quer ver uma coisa? Alguém aqui vai em locadora alugar filme? Ninguém vai mais, foi extinto isso daí. Já perdemos esse prazer. Eu lembro que eu ficava querendo chegar no final de semana, aí tinha aqueles filmes bacanas, aí você ligava a reserva para mim, eu vou pegar na sexta, entrego na segunda. Aquele prazer de ir na locadora, escolher um filme. Acabou isso. Por que acabou? Está na sua casa agora. Está na sua televisão agora. Até os lançamentos de cinema está na sua televisão. Compre por tantos, compre por tantos. Quer dizer, você compra e assiste na sua casa. Cinema, você pode ver em casa. Então, o mundo está muito atrativo. Então, às vezes, Deus permite tempestade na minha e na sua vida para nos levar de volta à comunhão com Ele, à dependência dEle. A dependência dEle. E hoje em dia, tem gente que tem a Alexa em casa, Alexa mesmo, né? Você deve ter, né? Acende a luz, apaga a luz. Liga o ar-condicionado, desliga. As coisas estão muito atrativas, e isso nós estamos percebendo que está sendo com uma velocidade muito grande, e isso está roubando a nossa comunhão com Deus. E o pastor Leandro falou sobre isso domingo. Tem coisas que veio para ser bênção para a minha vida, bênção para a sua vida, e se torna uma maldição. Aí Deus permite a tempestade para nos trazer de volta a comunhão com Ele, a intimidade com Ele. Irmão, não se iluda com as tecnologias que estamos vendo por aí. Então, tempestades, em primeiro lugar, revelam o nosso limite. Somos limitados. Em segundo lugar, o clamor move a mão de Deus. No meio da tempestade eles clamaram. O clamor move a mão de Deus. Daqui a uns minutinhos vamos fazer isso daqui. Vamos clamar a Deus. Aí, irmãos, ninguém está vendo. Mas entenda uma coisa. Enquanto estamos clamando aqui, enquanto estamos orando aqui, enquanto você está clamando na sua casa, orando, onde você estiver, o céu já está em movimento, o céu já está em movimento, tem algo acontecendo. Quando você clama, algo acontece. Quando você ora, algo acontece. Quando você ora, você está declarando para o mundo espiritual: Deus está presente, Deus está presente, Deus está presente. Então quando oramos, algo acontece. Então daqui a pouquinho, vamos clamar. O clamor move a mão de Deus. Aí o verso 28 mesmo, a parte A que nós já lemos, diz assim: então, no meio da tempestade, o que eles fizeram? Clamaram ao Senhor. Quando? Na sua angústia. Agora, olha a parte B. E Ele fez o quê? Os livra das suas dificuldades. O clamor, eu creio.
O clamor move a mão de Deus. Eles clamaram, aí diz o texto, e Ele os livrou das suas dificuldades. Porque o clamor moveu a mão de Deus a favor deles. O texto não diz que eles fizeram um discurso bonito. Irmãos, Deus não está preocupado com palavras polidas. Às vezes a pessoa está numa tempestade tão grande, já não sabe mais o que fazer, já não sabe mais, já perdeu o sentido de todas as coisas, está numa situação, numa angústia tão grande, e está com palavras bonitas. Não, aqui o texto não diz que eles fizeram um discurso bonito, porque Deus não quer um discurso bonito. Deus, Ele quer o seu coração. Deus, Ele quer o meu coração. Deus fala assim: filho meu, dá-me o seu coração, dá-me o seu coração, aleluia. Deus quer saber aquilo que está no seu coração. Não são palavras bonitas. Então o texto não diz que eles fizeram um discurso bonito no meio da tempestade. Que é isso, irmão? Rasga o seu coração diante de Deus. A Bíblia diz que Ana, ela estava lá, parecia que estava embriagada. Aí o profeta falou assim: você está embriagada aqui? Ela disse: não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu estou aqui diante do meu Deus, eu estou me derramando diante do meu Deus, aleluias. Quem olhava pensava que ela estava embriagada, ali ela estava rasgando o seu coração diante de Deus, falando com Deus, gemendo diante de Deus. O texto não diz que eles mereciam o livramento, diz apenas que eles clamaram. Na hora da angústia, clamaram. Clamor é oração com urgência. Senhor, me socorre. Às vezes até sem verbalizar. Aqui no seu coração, na sua mente, você está o tempo todo: Senhor, tem misericórdia, Senhor, me socorre. E a Bíblia diz que Deus conhece as palavras mesmo antes de elas saírem das nossas bocas. Deus já sabe o que eu vou falar. Então Deus conhece a linguagem do seu coração. E o Espírito Santo, Ele intercede, aleluias, por mim e por você, com gemidos inexprimíveis, aleluias. O Espírito Santo está intercedendo nesse exato momento, aquilo que eu não consigo falar, aquilo que eu não consigo expressar. O Espírito Santo está diante de Deus, com gemidos inexprimíveis, pela minha vida, pela sua vida, pela minha família, pela sua família, aleluia. Então eles clamaram que a oração com urgência, o clamor é quando o coração fala mais alto do que os lábios, aleluias. Clamor é quando o coração fala mais alto do que os lábios, e Deus, Ele sabe o que está no seu coração, Deus sabe o que está no meu coração, aleluias. É por isso que Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Porque clamor é quando o coração fala mais alto do que os lábios. Às vezes, mesmo sem palavras, o Espírito Santo está pegando tudo aquilo que está aqui dentro de mim, tudo aquilo que está aqui dentro de você, que você não tem como expressar com palavras, não tem como falar perto de alguém, não tem como verbalizar, aleluias, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, aleluia. Está sempre levando para Deus a minha necessidade
e a sua necessidade. Ai, irmão, que maravilha! Que maravilha! E esse clamor, esse clamor, que é quando o coração fala mais alto que os lábios, aí Deus vem e responde. Não porque somos perfeitos, preste atenção. Deus me responde, porque o Júnior acha que ele é perfeito. Não, Deus não responde porque você é perfeito. Deus não responde porque eu sou perfeito. É pelas suas misericórdias, é pelas suas misericórdias. E a palavra de Deus nos ensina, lá em Lamentações 3, verso 22 em diante, Ele nos responde porque Ele é misericordioso. Deus responde o seu clamor porque Ele é misericordioso. Deus responde o clamor do Júnior porque Deus é misericordioso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É a misericórdia dEle. Amém, pastores? É a misericórdia dEle. Não é porque eu mereço, não é porque os senhores merecem, não são porque vocês merecem, não são porque quem nos ouve merece, mas é pela misericórdia dEle. É pela misericórdia dEle. Irmãos, é misericórdia. E uma das definições de misericórdia é colocar o coração na miséria do outro. Aleluia. É Deus olhar para o Júnior e falar assim: eu vou colocar meu coração na miséria dele. Aleluias. Ele levou sobre si, Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou sobre si, colocou o seu coração na miséria do ser humano. Jesus se sujou pelo ser humano. Ele não cometeu pecado. Amém, irmãos? Isso aqui não pode haver dúvida. Jesus não cometeu pecado, mas Ele fez-se pecado por nós. Ele levou sobre si, Ele colocou o seu coração na miséria do ser humano. Aí, por que é que Ele responde às nossas orações? Pelas suas misericórdias. Porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Aleluias! Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu queria... já foi embora o tempo. Eu queria tanto ter isso. Eu queria tanto ter aquilo. E eu não consegui ter ainda. Irmãos, entenda uma coisa. A sua porção é o Senhor. A sua porção é o Senhor. A nossa porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Verso 25. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Então, em segundo lugar, o clamor move a mão de Deus. Em terceiro e último, Deus não apenas acalma tempestade, Ele conduz a sua vida. Ele conduz a sua vida. Ele conduz a minha vida. Além de acalmar a tempestade, Ele conduz a nossa vida. Verso 29 e 30, voltando para Salmo 107. Faz cessar a tormenta, aleluia, e acalmam-se as suas ondas. A tormenta cessou, acalmou-se as ondas. Então
se alegram, porque se aquietaram, assim os leva ao seu porto desejado. Aleluias! Ele faz cessar a tormenta e nos leva ao porto desejado. Aleluias! Aquilo que você deseja, segundo a vontade de Deus, Deus vai te levar no porto desejado. Deus vai satisfazer o desejo do seu coração, desde que esteja de acordo com a vontade dEle. Ele vai fazer na sua vida aquilo que você deseja, desde que esteja de acordo com a vontade dEle. Nos leva ao porto desejado, aquilo que meu coração deseja, desde que esteja de acordo com a vontade de quem? Dele. Amém, irmãos? Presta atenção. Deus não apenas tira da tempestade, Ele nos conduz aonde Ele quer que cheguemos. Deus te conduz aonde Ele quer que você chegue. O porto desejado, deixa eu até pulei aqui. Pulei não. O porto desejado fala de segurança. Qual é o meu porto desejado? Segurança. Qual é o meu porto desejado? Cumprimento de propósito. Aleluias! Qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Cumprimento de propósito. O porto desejado significa direção divina. Deus não desperdiça tempestades. Ele usa cada vento contrário para ajustar a nossa rota. Deus usa cada vento contrário para ajustar a nossa rota. Um avião, certa vez, levantou voo. Ele estava com um mínimo de desvio na sua rota. Quando ele levantou o voo, não foi perceptível. Conforme a viagem foi acontecendo, ele estava vendo que ele não ia chegar no destino desejado, precisava reajustar a rota. Aleluias! Muitas das vezes Deus reajusta a nossa rota para chegarmos no destino desejado. Aleluias! Deus usa cada vento contrário para ajustar a minha rota, para ajustar a sua rota. Conta-se que certa vez um menino estava em um barco pequeno com seu pai. Quando uma tempestade repentina começou, o barco balançava violentamente e o menino começou a chorar, desesperado. O pai, experiente marinheiro, segurou firme o leme. O menino perguntou: pai, você sabe o que está fazendo? O pai respondeu: filho, eu não controlo a tempestade. Diferente de Deus, que controla. Se Ele quiser, Ele controla. Filho, eu não controlo a tempestade, mas eu sei para onde estou levando o barco. Aleluia! Tem um texto que fala que Deus abre caminho no meio da tempestade. Se Ele quiser, Ele aquieta o mar. E se Ele não quiser, Ele passa no meio da tempestade. Tem um navio, alguém já viu que esse navio no Ártico, chamado quebra-gelo? Alguém já viu? Tem uns irmãos que já viram aqui. Como é que ele vai? Porque esse barquinho lá, meia boca, não entra não, que vai quebrar tudo. Aí o quebra-gelo vai na frente, quebrando tudo, quebrando o gelo e abrindo espaço para quem está vindo atrás. Assim é Deus. Se Ele quiser, Ele entra no meio da tempestade. Aleluias! Ele vai na sua frente abrindo o caminho. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluias! Graças a Deus. Eu não controlo a tempestade, mas eu sei para onde estou levando o barco. Quero dizer uma coisa: Jesus ainda não acalmou sua tempestade? Fique tranquilo, Ele sabe para onde está levando o barco. Ele sabe para onde está levando o barco. Aleluia! E o menino parou de chorar. Assim é Deus conosco. Ele nem sempre remove a tempestade. Ele pode remover, mas Deus nem sempre remove a tempestade imediatamente. Mas Ele sabe exatamente onde está nos levando.
Aleluias. Deus não acalmou a tempestade ainda. Fique tranquilo, Ele sabe exatamente aonde está te levando. Aleluias. E se Ele está no controle do leme, podemos descansar. Pare de lutar sozinho. Clame a Ele. Reconheça sua força. Reconheça que sua força tem limite. Mas o poder de Deus não. Amém, irmãos? A sua força tem limite. Mas o poder de Deus não. Confie que há um porto desejado preparado para você. Deus está te levando para um porto desejado. Aquilo que deseja o seu coração, de acordo com a vontade dEle, Ele está te levando para lá. Mas preste atenção, irmãos. Eu tenho esses desejos no meu coração também. Mas muito maior do que isto é o que eu vou ler para vocês aqui. Muito maior do que conquistas aqui na terra, que é para onde Ele está nos levando. Ele está me levando para conquistas aqui na terra, mas muito maior do que conquistas aqui na terra. Lá em João capítulo 14, versículo 1 ao 3. Aqui que é o principal. João 14, verso 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quer dizer uma coisa, o mais importante é isto: Ele está preparando um lugar para morarmos com Ele para sempre. Isso é que importa. Isso é o mais importante na minha e na sua vida. Troque o desespero pela dependência de Deus. Talvez você esteja em alto mar, talvez o vento esteja forte na sua vida, mas o mesmo Deus que acalmou aquela tempestade ainda governa os ventos hoje. Ele acalma os ventos hoje também. Aleluia. Concluindo, a tempestade não é permanente. Amém, irmãos? A tempestade não é permanente. Vem aquela tempestade, daí a pouco vem a bonança, acalma-se tudo, o céu abre. Tempestade não é permanente. O porto não é um sonho, é uma promessa. Não se turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Aleluia. Eu vou preparar lugar, eu vou preparar, e quando estiver preparado, voltarei para vos levar, para que vocês estejam aonde eu estou. Então o porto, vamos encerrar aqui. O porto não é um sonho, é uma promessa de Deus para a sua vida. É uma promessa de Deus para a minha vida. E lá em Josué capítulo 21, verso 45, Josué 21, 45, que é o último versículo que vamos ler. Josué 21, 45. Então o porto não é um sonho, é uma promessa. Amém, irmãos? O porto é uma promessa. E o que a Bíblia nos diz sobre promessa de Deus? Palavra alguma falhou. De todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel, tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Essa promessa vai se cumprir na sua vida. Deus está te levando de volta para casa, para um porto seguro. Aleluias. Se Deus está no barco, você não vai afundar. Eu creio, irmãos. Se Deus está no barco, não vamos afundar. O vento pode soprar forte, mas quem determina o destino do vento é Deus. Aleluias, é Deus que determina o destino do vento. Ele falou, depois leia o livro de Jó, ele falou com Jó isso daí. Onde estavas tu, Jó? Quando eu criei isso, criei aquilo. É maravilhoso. Hoje é dia de parar de temer a tempestade e começar a confiar no Deus que guia o leme da sua vida, no Deus que guia a sua vida. Encerrando, o Salmo 107, 28 ao 30, nos ensina que a jornada do cristão não é isenta de tempestades,
A jornada do cristão não é isenta de tempestades, mas é marcada pela presença constante de Deus, na sua vida. Se você está enfrentando ventos fortes, hoje, não perca a esperança, clame a Deus, amém, irmãos? Clame ao Senhor, a bonança virá, e você chegará ao destino preparado por Ele para a sua vida. Você vai chegar, eu vou chegar. Hoje é dia de confiar, hoje é dia de clamar, de descansar no Deus que acalma tempestades. Amém, irmãos?